Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, sejam muito bem-vindos ao talk show e podcast Carreira e Suas Vozes, transmitido pelos meus canais do YouTube e Spotify. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, carreira, autoestima feminina e luta contra a rosácea. Eu estou aqui com Vanessa Gomes, do Rio de Janeiro. Vanessa, seja muito bem-vinda! Oi, Cláudia, muito obrigada por esse convite. Eu estou me sentindo assim muito feliz, até porque é a primeira vez que eu participo de um podcast. Então, muito obrigada por esse espaço para que a gente que tem rosácea tenha voz e que a gente possa falar um pouco sobre essa condição de pele que muitos têm e poucos conhecem. Com certeza, né? E por isso que é importante você estar aqui hoje, Vanessa. O palco é seu. Conta pra gente quem você é. Eu sou Vanessa Gomes, né? Hoje há 7 anos eu vivo com o Rosácea Grupo, né? Montei o Rosácea Grupo, mas há 8 com rosácea. Mas eu sou uma pessoa super inquieta, né? E querendo sempre buscar informações. Então, uma pessoa simples, uma pessoa que se preocupa muito com outras pessoas. E é isso, Cláudia. Ai, que delícia. É muito difícil de falar sobre a gente, né? Eu não consigo falar muito sobre mim, mas eu posso dizer que, resumindo, eu sou uma pessoa gente boa. Ai, que gostoso, Vanessa. É muito bom essa tua espontaneidade, é maravilhosa. Continua desse jeito, porque quando a gente encontra pessoas genuínas como você, né, que mostram quanto são autênticas, isso é muito poderoso, porque a sua voz tem poder. Não é mesmo? Então, eu quero saber de você. Eu estou sabendo que você é bacharel em Direito, você construiu uma carreira sólida como produtora de eventos e influencer, e ainda idealizou o grupo Rosácea Grupo, né? Como foi para você esse momento aí de atuar na área de eventos e trazer toda essa experiência para se tornar referência na causa da rosácea, Vanessa? Então, tudo começou com uma vontade do meu pai, né? Meu pai tinha uma empresa e precisava de um advogado e falou: olha, eu queria muito que você fosse advogada. E juro, assim, meu pai era tudo na minha vida. Então, assim, é tudo na minha vida, apesar de não estar mais aqui. Então, eu trabalhava com eles e a gente tinha necessidade mesmo de um advogado, porque o advogado que a gente tinha era tudo muito caro. Então, mas o meu sonho sempre foi a área de comunicação. Eu queria ser atriz, na verdade, né? E ele, nunca deixou. Então, fiz direito. E eu gostava também, tá? Vou deixar isso bem claro, eu não fiz obrigada. Eu gostei. Não era o meu sonho, mas eu curtia. Então, eu fiz o direito, fiz pós e fui trabalhar na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, que é uma faculdade estadual aqui do Rio de Janeiro. E lá existe o Centro de Controle de Universitário do Câncer. E aí eu comecei a me envolver com isso. E senti que as crianças lá, assim, todas com câncer. Então, assim, eu falei, vamos movimentar um pouco a vida dessas crianças, vamos fazer festas natalinas, festas do Dia das Crianças. E comecei a me envolver com evento. E aí eu comecei a conhecer pessoas, né? E aí me apaixonei, e dali eu saí do direito para eventos. E fiquei 20 anos, Cláudia, no eventos. Fui produtora artística, produtora de palco, produtora técnica, né? Produtora executiva. Então, assim, eu comecei a viver o mundo dos eventos. Até que, em 2017, eu descobri a rosácea, né? Fui diagnosticada com rosácea. Não vou contar spoiler aqui, que a gente tem perguntas mais à frente. E aí eu entrei num desespero, enfim. E fui buscar informações. Foi quando eu não achei e montei o Rosácea Grupo. E hoje eu vivo o Rosácea Grupo 100%, como influencer e criadora de conteúdo, que é onde eu mais me identifico, porque apesar da gente influenciar,
o Rosácea Grupo, o foco dele é informação. Então, a gente busca informações, né? Então, por isso é que eu me caracterizo hoje mais como criadora de conteúdo, mais grupo de apoio. Então, o Rosácea Grupo está aí por conta disso. E eu percebo o quanto é importante a gente encontrar informação e informação fiel mesmo, né? Ao que a pessoa passa, né? E o quanto ela pode se identificar com você, né? A gente sabe o quanto a Rosácea incomoda e muitas mulheres empreendedoras, elas enfrentam desafios relacionados à autoestima, né? Como é que a Rosácea impactou a sua autoconfiança pessoal, profissional, especialmente nos momentos em que você precisava ter visibilidade, como reuniões, apresentações, eventos, né? Como é que foi isso para você? Então, isso é até hoje, tá? Porque a Rosácea, as pessoas, infelizmente, não têm a informação, vou falar isso sempre, toda hora, porque eu acho que é o foco ali, né? É o problema da gente passar por tanto constrangimentos e preconceitos. Então, assim, por falta de informação, as pessoas, elas não sabem o que está acontecendo com você, né? Então, eu como estou sempre em reuniões, eu estou sempre tendo apresentações, ela incomoda, né? No início, então, incomodava mais. Por quê? Porque, gente, o rosto fica muito vermelho, né? Então, como mexe com o emocional, a Rosácea, um dos gatilhos da Rosácea é o emocional, a gente acaba achando que naquele momento tá todo mundo te olhando, tá todo mundo ali pensando o que ela tem, não sei. Então isso tudo impacta, né? Então, assim, a gente se sente muito vulnerável nessa situação. Mas aí, com o tempo, a gente vai se acostumando, a gente vai identificando os gatilhos, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Como? Respirando fundo, tentando focar mais no que vai falar, no que as pessoas estão te vendo. Então, por mais que isso ainda hoje traz essa vulnerabilidade, eu, por exemplo, aqui, né, eu tô aqui falando com você, e assim, passa na cabeça, será que eu tô legal? E eu tô sem maquiagem, eu tô fazendo sem maquiagem mesmo, para as pessoas verem como é que é uma pele real de rosácea. Apesar da macrise minha tá sendo leve. Então, assim, a gente sente essa vulnerabilidade, mas sabe como lidar com isso com o tempo, né? Então, é isso, Cláudia. O rosto, às vezes, está muito inflamado, o rosto está muito vermelho, a gente está numa crise. É aquela coisa, respira fundo, levanta a cabeça e vambora. Vamos focar no que a gente está ali. E se alguém perguntar o que você tem, como é que está a sua vermelhidão, responde o que é a rosácea e ponto. Segue o fluxo. Exatamente. Você falando, eu lembrei de uma amiga minha, Vanessa, que passou pela mesma situação há uns 6 anos atrás. Ela descobriu que ela estava com rosácea e, a partir daí, ela adorava o sol, ela precisou começar a usar chapéu, começar a usar protetores a partir de fator 60, diminuiu as comidas picantes, né? O estresse que ela precisava dominar também, a ansiedade e bebida, né? A gente adorava tomar um vinhozinho, comer um fondue, então eu sei que isso muda a vida. E deve ter mudado a sua vida e a sua experiência deve ter sido profunda com isso, né? Como é que você soube que era realmente rosácea? Como é que isso foi diagnosticado? E o que te motivou a transformar a sua dor em um propósito tão grande para poder apoiar as outras pessoas? Então, a rosácea, ela, no meu caso, ela não apareceu. Ela vinha durante um ano com os flushes, daquela vermelhidão, ia e voltava, onde chamados flushes. Então, assim, eu ficava vermelha, eu tomava um antialérgico, ficava boa, voltava, porque eu não sabia o que era rosácea, né? Então, de repente, numa reunião de trabalho, como eu trabalhei com eventos, era produtora executiva do Bonde do Tigrão, na época, e a gente estava no pré-carnaval, então a gente tinha que montar logística de carnaval, então a gente estava numa reunião, e ali um pouco estressante por conta da logística, porque a gente não sabia o que fazer ali, então aquilo foi foi me desencadeando aquele gatilho emocional, e eu fui ficando vermelha, inchada, ardia, não sabia o que estava acontecendo, tomei antialérgico, não passou,
né? E aí eu fui parar na emergência. Quando eu parei na emergência, uma médica, eu fui abençoada, tá, Cláudia? Porque hoje em dia, hoje eu acredito que não, mas na época, muitos médicos nem sabiam o que era rosácea, tá? Então, assim, eu tenho vários relatos de pessoas que, tipo, sofreu muito para ter o diagnóstico e eu não sofri, eu fui abençoada. Então, voltando, nessa emergência, a clínica geral falou para mim assim, eu acho que você tem rosácea. Não olhe o celular, que eu vou olhar aqui do lado, se a minha amiga dermatologista está aqui do lado, para ela dar uma olhadinha, mas não olhe o celular. Pronto, foi o suficiente para ela sair, eu abri o celular e ver o que era rosácea. E aí tava lá, primeira frase, rosácea não tem cura. E isso me desabou. Segundo, aquelas fotos de pessoas deformadas. E aí eu falei, pronto, tô condenada. Se for isso, eu tô condenada. Como é que eu volto uma vida normal, né? Então isso tudo foi trazendo um desespero. Quando ela voltou, ela não voltou com a dermato, que a dermato já tinha ido embora, mas me encaminhou que no dia seguinte eu plantei, eu olhei no caderninho do plano, tinha uma dermato no bloco da frente, da onde eu trabalhava, no condomínio. Aí eu parei ali, sentei, falei, só saio daqui se ela me atender. E fiquei ali a tarde toda esperando. E aí conseguiu o diagnóstico realmente de rosácea, onde me desesperou, porque eu não tinha conhecimento dessa condição de pele, eu não conhecia ninguém que tinha essa doença. Eu busquei na internet, não tinha informações o suficiente. Fui pro Instagram e procurar um influencer, né? Porque fui procurar um influencer para poder. Eu precisava me conectar com alguém, eu precisava ver, né, alguém com essa condição e eu não achava. Eu falei, cara, não é possível num mundo desse só eu ter rosácea. Não é possível. E acredite, Cláudia, eu não sei se foi mão divina, eu não sei. Eu sei que eu fiquei 1 ano e meio buscando e não achava. Foi quando numa crise de 2018, junho de 2018, que eu estava numa crise com antibióticos, eu estava muito, muito mal. Eu resolvi montar um Instagram. Falei, vou montar um Instagram, vou colocar Rosácea Grupo, 100 pessoas vou conseguir, porque assim, 100 pessoas... Pô, se eu tô 1 ano e meio e não encontro 100 pessoas é sucesso, né? A gente vai pro Instagram. Exatamente, né? A gente vai pro Instagram, grupo ali, a gente bate, né? Tipo, uns papos, se conecta. Mas aí, em 1 mês, eu consegui 1.000 seguidores. Uau, 1.000. que legal! Orgânico. E 10 vezes mais do que você esperava, né? E isso me assustou num grau, assim, que... Nossa, eu falei, ferrou, né? Porque eu queria informação. 1.000 pessoas queriam informações também. Falei, caraca, ela sabe. Mas eu não sabia. Eu falei, como é que faz? Aí eu recuei. Falei, cara, eu não vou fazer isso, porque eu não sei como é que eu vou informar. E aí, nesse período de junho a outubro, eu comecei a estudar um pouco mais de rosácea, comecei a entender a minha rosácea, aceitar a minha rosácea, porque aí acontece coisas na vida que eu não sei, é o que eu volto a falar, eu acho que é coisas divinas mesmo. E aí eu fui aprendendo na marra a aceitar a rosácea. Eu conheci pessoas que hoje eu considero como anjos, que uma delas é a minha dermatologista, a doutora Daniela Pimentel, que ela me apoiou. E assim, eu voltei em outubro mais forte, né? E buscando mais informações e buscando médicos, porque eu falei, cara, eu não vou conseguir explicar, eu preciso de pessoas que saibam explicar, né? Que tem propriedade para isso. Então, se eu trouxer médicos, vai ajudar muita gente. Então, aí a gente foi indo, a doutora Daniela me ajudando, e eu fui encontrando mais médicos, eu fui aprendendo mais, e aí hoje o Rosácea Grupo está aí, fazendo 7 anos agora em outubro, que eu considero outubro, não junho, por conta disso, que é onde foi dali não parou mais, com informações sérias, informações de pessoas que têm propriedades para falar, e eu mostrando o meu dia a dia. Foi isso.
É importante falar sobre o dia a dia, porque é o que você falou, arde, né? Incomoda, dói um pouco, né? Então tem que tomar cuidado, sim. A gente fala muito de mulheres porque a quantidade é muito maior em mulheres do que em homens, né? Mas o meu pai também tinha rosácea, e é o que você falou, o nariz, ele fica muito, ele aparece até maior, né? O espesso. Porque ele fica espesso, e as bochechas também. Eu sou de família muito branca, de família italiana, né? E nas pessoas muito clarinhas aparece muito mais, né? Sim, então, mas é importante você ter falado isso, Cláudia, porque as pessoas acham que rosácea só dá em mulher e em pessoas de pele branca. Não, gente, não dá. Em homens também tem, é minoria, mas existe, só que a rosácea, quando é em homem, é mais agressiva, tá? E esse tipo de rosácea do seu pai é a rosácea fimatosa, né? Que dá rinofimas, né? Aquelas espessuras que deixam o nariz bem grande, deformado. E aí, se não cuidar, pode até ter que fazer cirurgias. E também dá em mulheres e homens, né? De peles negras, né? Que antigamente era minoria mesmo, mas hoje eu tenho muitos rosadinhos e rosadinhas, assim eu falo que são meus seguidores, que têm pele negra e que têm rosácea. Né? O diagnóstico é um pouco mais complicado, mais difícil, mas existe. Então, a rosácea ela atinge todo tipo de pessoa. É importante a gente falar sobre isso, porque eu percebo que as pessoas não conhecem o que é rosácea, né? Muita gente acha até que é contagioso, não é, né? Eu sei porque a gente tinha dentro de casa o meu pai, e nas bochechas aparecia até muito as veias, né? Além de ficar bem vermelha, ainda aparecia as veias. Então, ele, como homem, ele não tinha vergonha nenhuma, ele encarava isso de frente. Eu acho que a mulher é que tem mais problemas de autoestima e mais vergonha, né? A gente estava falando aí sobre os gatilhos da rosácea, né? Que são o estresse, a exposição ao sol, o álcool. Como é que você aprendeu, e você já falou isso no início, eu queria saber como é que você aprendeu a identificar quais são esses fatores no dia a dia, até para que a gente possa falar um pouquinho para as mulheres que são multitarefa, empreendedores, né, empreendedoras, como é que elas também podem identificar para diminuir esses gatilhos e enfrentá-los, né? Então, os gatilhos, eles são individuais. O que pode ser gatilho para mim pode não ser para uma outra pessoa que tenha rosácea. Tá? Isso é importante a gente falar. Existem os mais comuns, né? Como você falou, estresse, álcool, exposição ao sol, mas também ao frio, né? Às vezes as temperaturas extremas, elas também passam a ser gatilhos, mudança brusca de temperatura, vinho, né? Vamos falar do vinho, você falou da sua amiga aqui, né? Mas assim, no meu caso, eu também não posso vinho, tá? O vinho tinto, mas eu posso o rosé. Então, de repente, ela pode tentar o rosé, o branco, que de repente não seja gatilho para ela. Então, assim, os gatilhos, voltando, são individuais, tá? Então, como identificar os gatilhos? Porque isso é muito importante, Cláudia, porque os gatilhos, eles evitam a você sair da crise e também ajudam a você sair de uma crise. Então, como identificar? Eu sempre falo que, primeiro, quando você for sempre observe. E quando você for observar, não observa de uma maneira assim. Exemplo, eu comia aquela linguiça calabresa, que para mim é gatilho, vou falar da linguiça calabresa. Eu comia a linguiça calabresa, aí fica assim, será? Será que vai dar reação? Será? Não, come e veja, né? Porque o emocional é o maior gatilho da rosácea. Então, ele pode interferir. Então, o que eu aconselho? Observa tudo em sua volta, tá? E observa o seu emocional, observa clima, observa tudo que você for comer e anota. Faça um diário, né? Anota. Então, assim, hoje, dia tal, manhã, tomar café da manhã. Tu coloca como tomar café da manhã, tu põe tudo que você tomou café da manhã e observa. De repente o café, eu bebi o café e o café deu um gatilho. Anota
Observação. E assim você vai fazendo diariamente. Primeira coisa, almoço, comi isso. Anota, gente, anota tudo, tá? E aí vai observando e vai anotando, e ali você vai vendo quais são os seus gatilhos. É uma técnica chatinha? É uma técnica chatinha, porque você tem que anotar toda hora tudo, mas dá certo, né? E também coloca como é que você tá o seu dia, se você tá estressada, se você não tá, se você tá triste, tudo você coloca naquele teu diário. E observa muito, que foi o que aconteceu comigo. Telas artificiais, né? As luzes artificiais, as telas. Porque, assim, hoje eu tô aqui falando com você. Se eu não tivesse com protetor solar, eu com certeza entraria numa crise. Né? Então, porque tudo pode ser um gatilho. Tudo. Tem pessoas que têm gatilho com cebola, manga, eu não posso comer tomate. Então, assim, tudo a gente tem que observar. Então, observe material de limpeza, amaciante, troque as fronhas. Então, assim, tudo é a questão de você observar. Observando, anotando, você vai identificar os seus gatilhos, com certeza. Então, essa é a minha dica. Olha como é rico isso que você trouxe, né? Porque, pelo que eu entendi, pode ser uma combinação de fatores genéticos, ambientais, anormalidade vascular, que vão interferindo, até cheiro, né? Produto de limpeza que você falou, né? Na gravidade do caso. Então, é importante você desmistificar, né, a rosácea, porque tem gente até que pensa que a rosácea é uma acne adulta, né? E na verdade Sim. Não é, né? Não é. Porque, na verdade, antigamente era chamado acne rosácea. Era o nome. Eles não tinham a diferença, né? Eles achavam que tudo era a mesma coisa. Não era uma acne, não era uma rosácea. Era tudo a mesma coisa. Então, hoje, devido aos estudos, graças a Deus, eles conseguiram separar essas duas condições de pele, porque o tratamento para acne é um tratamento mais agressivo para a rosácea, né? Então, assim, exemplo, tem pessoas que usam alguns ácidos, usam alguns componentes que na rosácea não é indicado a usar. Então, hoje, graças a Deus, devido aos estudos, existe essa diferença, né? A rosácea e a acne, principalmente. Por que a gente fala de acne adulta? Vamos falar. Eu quero deixar isso bem claro, porque a rosácea, os estudos feitos até hoje, que nenhum foi feito no Brasil, eles indicam que as pessoas que têm rosácea, a maioria é de 30 a mais, tá? Mas aqui, hoje em dia, a gente identifica adolescentes, crianças com rosácea. É raro? É raro, mas tem. Então, de repente, muitas crianças, muitos adolescentes, vou falar mais de adolescentes, eles têm essa confusão, ou é rosácea ou é acne, entendeu? E a gente mais adulto é acne adulta ou rosácea, porque a acne adulta ela dá aqui, né? E a rosácea ela dá no centro facial. Então a gente já vê a diferença, né? Então, assim, para adolescente e criança também, Vanessa? Tem. Criança é raro, mas existe. Entendeu? E na adolescente, hoje tem bastante. Eu tenho muitos rosadinhos adolescentes. Muitos mesmo. Então, é confundido. Então, isso é muito importante. A gente entender. Porque, como eu falei no início, existem muitos dermatologistas que não sabem o que é a rosácea ainda. Acredite. Isso é muito, muito fato. Né? Então acaba confundindo, principalmente na adolescência, porque descarta essa ideia, ela pode ter rosácea. Entendeu? Então descarta. Então vai lá e ataca ativos ali que não podem ser usados, ou não devem ser usados, né? É mais fácil falar em quem tem rosácea. Então ativa a crise. Então isso é muito importante a gente saber que rosácea é rosácea, acne é acne, acne adulta é acne adulta. Entendeu? Eu quero até te perguntar. Por conta do tratamento. Eu quero até te perguntar, Vanessa, se começou a incidir, essa incidência de rosácea no Brasil passou a ser de um tempo para cá, ou sempre existiu assim e a gente não sabia diagnosticar? Então, na pandemia,
devido às máscaras, né, usar aquelas máscaras que a gente tinha que usar, intensificou sim. Não só pela máscara, mas pelo emocional. Né, a gente vendo aquela pandemia, então quem tinha predisposição de ter rosácea, teve. Pelo menos 99%. Então, Olha, devido à pandemia, intensificou. Eu vejo pelo Rosácea Grupo. Quando a gente entrou na pandemia, eu estava com 4.000 seguidores. Entramos na pandemia, em 2000, eu cheguei a 10.000 seguidores. Cláudia, eu falo isso por quê? Porque são orgânicos, eu nunca comprei seguidor. Porque a minha maior curiosidade... Lembra que eu falei que eu queria 100 pessoas? E ganhamos 1.000? Eu quero ver até onde vai. Eu quero ver até onde vai. Hoje nós estamos em 24.100 pessoas. E me conta uma coisa. As pessoas fazem perguntas para você, elas te mandam no DM, né, fazendo perguntas, sim, porque eu vi que em alguns posts tem perguntas, e quem que te ajuda a responder? Se você indica para dermatologista, como é que funciona? Porque vai além de só usar creme, né? Você precisa orientar as pessoas, que é o que você falou que você não encontrou no início, né? Então, como é que funciona isso, Vanessa? Quando as pessoas vêm a mim, a primeira coisa que eu faço é tentar acalmar aquela pessoa. É mostrar para ela que ela não está sozinha. É a primeira coisa que eu faço, porque eu passei por isso e eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, por isso que eu montei o Rosácea Grupo. Então, a primeira coisa que eu faço é tentar conversar com aquela pessoa para ela se acalmar e que vai ficar tudo bem, que toda crise passa. A pergunta que ela faz, se não for sobre autoestima, se não for sobre isso, eu encaminho para minha dermato. Hoje eu tenho um grupo de apoio de médicos que me ajudam muito. Então, eu tenho a minha dermato, eu tenho outros dermatos que me ajudam, né, cada um dentro da sua especialidade. Então, eu passo as perguntas e eles me ajudam respondendo. Às vezes, eu sempre peço para eles sempre gravar em vídeo ou nos stories, porque para alcançar aquela dúvida para mais pessoas, porque às vezes aquela dúvida também é de outras pessoas. Então, eu sempre faço isso, porque é o que eu te falei, eu não tenho, na maioria das vezes, quando me perguntam a parte técnica, de responder, mas eu tenho esses apoios, né, que me ajudam a dar um caminho para essas pessoas que eu sei, porque eu passei por isso, estão em desespero. E me fala, quando você pede para as pessoas postarem, né, fazer um story sobre esse assunto, quais são os resultados que você tem percebido na mobilização até dos próprios pacientes e dos profissionais de saúde? Os profissionais, existe uma sinergia com esses posts que as pessoas estão fazendo? Existe, porque a gente faz collab, né? Eu peço para fazer collab, eu peço para me marcar. E, assim, existe muito, assim, as pessoas gostam. Porque é o que eu te falei, são as dúvidas tiradas por profissionais, são informações sérias. Não é qualquer informação, não é eu chegar ali e sair falando. São pessoas que estudaram isso, né? Então, isso impacta na vida daquela pessoa que teve a dúvida, de outras pessoas que têm a mesma dúvida, mas não falaram nada, e dos próprios profissionais, outros dermatologistas que aprendem, né? Aprendem, também fala, oferece ajuda também, ó, se você precisar de ajuda, estou aqui. Então, isso impacta muito positivamente, né? Em todos os ângulos. E a mim também, porque eu estou tendo a oportunidade de ajudar outras pessoas. Você é engraçado isso, né? A gente procurar por uma solução ou procurar por uma ajuda, né? Até por informação, e ainda ter pouca informação sobre esse assunto no Brasil, né? Quando essa minha amiga teve, né, em função de já ter a experiência do meu pai, eu busquei bastante informação na internet, e eu sei que existem alguns tipos diferentes de rosácea também, né? Uhum. Você sabe falar sobre isso? Você quer passar essa informação? Quero, porque é muito importante.
A rosácea é uma doença crônica vascular, né, inflamatória. Então, ela atinge o centro facial, né, ou seja, testa, nariz, queixo, né, e as bochechas. Essa partezinha aqui também da boca. Então, você fica com essa parte aqui bem inflamada, né? Então, assim, existem 4 tipos de rosácea. A mais conhecida, que é a eritematotelangiectasia, que é caracterizada pela vermelhidão, né? E os vasinhos, aqueles vasinhos aparentes. Então, essa é o primeiro tipo de rosácea. Nós temos o segundo tipo de rosácea, que é a pápula pustulosa, que é a confundida com a acne, né? Porque são aquelas pápulas e pústulas. As pápulas são aquelas espinhas que tem, que não tem pus, e a pústula é a que tem pus. Então, muita gente confunde por conta disso, tá? Nós temos a rosácea fimatosa, que é a rosácea do seu pai, que é caracterizada pela espessura da pele, né? Mais no nariz, mas ela pode dar em qualquer área aqui do centro facial, que deixa o nariz grande, deformado, né? E temos a rosácea ocular, que muita gente não conhece, que ela acomete os olhos, né? Então, esses são os 4 tipos de rosácea. Você pode ter 1 ou 2 ou 3 ou a 4, ou pode ter todas juntas. Isso não interfere em nada. Então, isso é rosácea e os tipos dela. Os sintomas ardência, coceira, inchaço, as pápulas e pústulas, que são as espinhas, né? O nariz ficar deformado, os sintomas dos olhos. Tipo uma conjuntivite, você tem a fotofobia também, né? Você pode ter a blefarite, aquele esterçol também. A blefarite é uma inflamação, né? Na parte superior dos olhos, superior dos olhos, exatamente. Então, assim, o olho pode inchar. Então, a gente tem que sempre ficar atento aos sintomas, né? Isso com toda essa informação, hoje, que você está trazendo aqui, hoje já existe outros tipos de tratamento e abordagens que têm sido mais eficazes no controle da rosácea, ou ainda não? Temos, graças a Deus nós temos, né? E assim, eu acho que os estudos estão evoluindo bem, graças a Deus, né? Porque a gente precisa ter uma condição de vida melhor, porque é desesperador. Rosácea, gente, não é frescura, pelo amor de Deus. Não olhe as pessoas que estejam com rosácea e acham que é frescura, porque não é, porque a rosácea, ela dói, ela arde, entendeu? Então, assim, imagina você tá queimada de praia, Cláudia, 3 vezes mais do que aquilo. Arde, te dá. E assim, hoje já foi identificado também um sintoma que eu esqueci de falar, que é a enxaqueca. Ela dá enxaqueca também, então é um sintoma. Então não é frescura, gente. E graças a Deus, com essa evolução de tratamentos, hoje a gente consegue controlar a rosácea com medicamentos orais e tópicos. A gente consegue controlar a rosácea com laser, né, luz pulsada. Tem muitos tratamentos agora que ajudam a acalmar na parte tecnológica. Nós temos o Botox, né, que hoje é indicado para quem tem rosácea, é o chamado microbotox, que é diferente do Botox, que o Botox a gente só aplica aqui, né? O microbotox, ele é diluído, né, em soro, então a gente passa, né, nas partes que tem a rosácea, né? Então, na bochecha, no nariz, no queixo. Então, assim, ele ajuda muito, a gente consegue ter ele não é subcutâneo. Não é subcutâneo, é de passar, é tópico, Não, é subcutâneo, é subcutâneo. Você faz vários furinhos na bochecha, no nariz. Então, assim, ajuda, gente. Hoje, eu considero o Botox como, assim, vida na minha vida. Minha vida mudou totalmente depois das aplicações do microbotox, né? Eu posso falar do site aqui? Claro, a gente vai falar assim, até porque eu quero fazer algumas perguntas específicas para você, que eu vi que você... A gente tem um site, ali eu falo muito sobre o microbotox, né? Então, acho que vale a pena vocês irem no site, porque lá eu explico a diferença, a importância. Então, assim, é um tratamento, Cláudia, que ajuda bastante a gente. Fora, né, o de sempre, skincare certinho, diurno e noturno, né, os medicamentos que o dermato passa e o oftalmo também. Então, esses são os tratamentos aliados para a gente. E também muitos dermatologistas, eles estão cuidando muito do intestino,
né? Estão passando probióticos, porque ajuda também, né, no controle da rosácea. Então, hoje tem várias pesquisas fora do Brasil, né? Porque no Brasil não tem nada. Fora do Brasil, dizendo que os probióticos também ajudam muito no controle da rosácea. Olha, quanta coisa que você trouxe aí, eu tenho um monte de pergunta para você. Então, vamos voltar um pouquinho no que você falou, né? Você estava falando do Botox, né? Que ele é um pouquinho mais diluído. Quanto tempo você está fazendo esse tratamento com Botox? Eu faço o tratamento Botox desde 2022, tá? Eu acho que o único ponto negativo dele é porque ele dura menos, né? Ele dura de 3 a 4 meses. Então, a gente precisa estar sempre fazendo. Eu acho que é o ponto negativo. Ele e dói para fazer a aplicação, uma vez que a pele já está inflamada? Então, dói, assim, mas nada que, nossa, tá doendo muito, dá para aguentar, até porque tem casos, na maioria todos, a minha dermato coloca anestesia, mas mesmo assim incomoda. Na verdade não dói, incomoda, entendeu? Então assim, gente, mas vai. Essas dorezinhas, assim, esses incômodos, vale a pena. Vai por mim, vale a pena. Tem um ditado que diz que não existe beleza sem dor, né? É isso aí. Não existe. Entendeu? Então, assim, gente, vale a pena. Vale a pena tentar. Porque, assim, eu tive já relatos, Cláudia, que não resolveu. Né? Porque também muita gente acha que vai resolver de primeira. E às vezes não é de primeira. Às vezes você precisa fazer várias aplicações para dar certo. É igual o laser. Às vezes várias sessões para dar certo. A gente tem uma condição de pele que ela não... Nada resolve de imediato. Né? Então, tem que ter a paciência. Então, assim, eu tive relatos de pessoas que falaram, nunca deu certo. Mas quantas vezes você aplicou? Uma vez só. Mas eu nunca tive um relato, tipo assim, eu fiz Botox, fiz o microbotox e entrei em crise. Isso nunca tive. Então, assim, eu acho que vale a pena tentar, porque o máximo que vai acontecer é você se cuidar, né, com os benefícios do Botox mesmo. Então, eu acho que vale a pena. Exatamente. Me ajudou muito. Que bom, é legal saber disso, porque eu realmente não sabia que o Botox ele já é utilizado para esse tipo de tratamento. E você, no seu site, você também traz aí muita informação sobre os cremes. Eu acredito que não sejam todos os tipos de creme que podem ser utilizados, né? Por causa dos princípios ativos dos cremes, né? Mas você quer comentar um pouquinho sobre isso? Quero. Então, quando eu montei o Rosácea Grupo, eu não queria falar de produtos. Não queria. Por quê? Porque pode dar reação numa pessoa. E eu acho que eu ficaria muito mal se a pessoa comprou um produto porque eu falei e deu reação nela. Então, eu demorei muito. Eu montei o Rosácea Grupo em 2018. Eu só fui falar de produtos em 2021. Porque não entrava na minha cabeça. Só que isso é muito necessário. Porque as pessoas nunca se jogam naquele produto que a dermato passa, naquele produto que você vê, porque tem medo de reação. Então, se vê eu usando, a confiança acaba sendo um pouco maior, né? Então, eu achei necessário sempre falar um pouco de produtos. E por isso que eu joguei para o site. Porque ali eu posso falar mais. Ali eu tenho um espaço maior, né, de falar de produtos. Sempre lembrando que tudo que tá ali, pergunte ao seu dermatologista antes, vê se pode, atenção no rótulo, porque os gatilhos, inclusive dos ativos, eles são individuais. Exemplo, ácido salicílico. O ácido salicílico não é indicado para quem tem rosácea. Só que eu posso usar e tá tudo bem. Não me dá reação. Por comprimido ou por creme? Por creme. E ele não me dá reação. Mas em muitas pessoas que têm rosácea dá. Então, assim, mas eu preciso falar dele, porque tem pessoas que não têm. Então, assim, eu gosto de falar dos produtos, porque nós podemos, sim, gente, usar produtos, que era uma dúvida que eu tinha, e eu já, como eu falei no início, eu estava condenada. Tive rosácea, não tem cura, eu estava condenada. Então, eu achei que eu não ia poder ter um anti-age, eu achei que não ia poder usar um hidratante, um protetor, eu achei que não podia usar nada. E a gente pode tudo.
tudo que a nossa rosácea aceite. Então, se eu abrir um leque, né, de produtos, e aí a pessoa ver, observar, perguntar ao dermato, olhar o rótulo e ver que está ali, pode usar também. Pô, se a Vanessa usa um ácido salicílico, pô, posso usar também. É a primeira coisa que pode passar na cabeça. Mas peraí, deixa eu ver com a minha dermato, deixa eu ver como é que testa. Vamos testar antes, vamos ver como é que tá ali o rótulo. Então, por isso que eu acho muito importante falar dos produtos. Porque a gente acha que a gente não pode nada, mas a gente pode sim. E por isso que eu gostei tanto do seu site, porque eu achei que era um site institucional, né, falando mais sobre a doença, e você foca na solução, né? Você Sim. não foca na crise, né, que a pessoa tem, não, você foca sempre na solução, e eu achei isso muito legal, porque Sim. tem diversos posts falando sobre o tratamento, não só dermatológico, como estético também, né? E isso é importante, né, a gente levantar, porque além da dermatologia, tem profissionais de estética, como o laser, né, que podem utilizar, assim, esses tipos de protocolos de tratamento e que são super importantes, né? Sim. Você acredita que além da dermatologia e da estética, ainda existe espaço para as terapias integrativas, para o suporte psicológico como parte do cuidado integral? Cláudia, existe, e isso é muito importante. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Se eu hoje estou aqui, é porque, a minha dermato, que me diagnosticou, a doutora Ana Carolina, não é a mesma que eu tô hoje, tá? Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Primeiro, porque ela me acalmou, ela me deu todo o apoio psicológico, tá? Para que eu pudesse conversar com ela e confiar nela. E outra, psicóloga. Eu preciso, eu faço terapia hoje, porque é necessário, é importante você ter um psicólogo, você ter esse suporte, porque é pesado. A rosácea, ela não dá só na pele, Cláudia. Ela mexe com o emocional, ela acaba com a nossa autoestima. Acaba. Você imagina, você tá com uma pele perfeita e daqui a 1 segundo, você não está. Porque a rosácea, ela precisa de 1 segundo para atacar. Tá tudo bem e daqui a pouco não tá tudo bem. Que loucura isso, 1 segundo. Entendeu? Muito rápido. Segundos, é muito rápido. Tem pessoas, né? Tem pessoas que, vamos supor, tomam um vinho, aí só vai dar crise no dia seguinte. Mas se eu tomar um vinho é na hora. E aí, vamos lá. Eu tô num restaurante tomando um vinho. Aí eu entro numa crise. 1, entrei em crise. 2, todo mundo te olha, porque você fica vermelha, você fica, né? Todo mundo olha, não sabe o que é, porque existe ainda a falta de informação. Isso te causa o quê? Constrangimento. E isso vai mexendo no seu emocional. Vai mexendo. Então, assim, você precisa saber lidar com isso. E não é fácil você aceitar a rosácea. Entendeu? Então, a rosácea, ela mexe muito com a gente. Então, se você tiver um apoio de um psicólogo, nossa, tudo abre. Você consegue ver coisas que você não enxergava. Você consegue lidar com essa situação. Então, é muito importante. Quem puder ter um tratamento com um psicólogo, fazer terapia, é fundamental. Vai te ajudar muito. Eu acho que é muito importante. Além de ajudar também a passar por cima da dor, né? Porque além do ardor, da dor, ainda vira a dor de cabeça, né? A enxaqueca, que quem tem enxaqueca sabe o quanto isso incomoda, né? A luz incomoda, o barulho incomoda, né? Às vezes o simples falar, né? Para gente que tem enxaqueca incomoda. Eu já tive grandes crises de enxaqueca, hoje não tenho mais, e era em função de estresse, então despertava, né, a dor de cabeça, e a gente precisa realmente encontrar qual é o gatilho para isso, né? Sim. E eu quero saber uma coisa de você, né? Já existe o mês da conscientização da rosácea? Existe, e é mundial, tá? É abril.
Quando eu montei o Rosácea Grupo, que eu vi, eu falei, gente, olha só, nós estamos falando de uma doença que não tem informação, mas tem um mês de conscientização. Eu parei e falei, nossa, que isso? Como é que pode isso, né? Mas, enfim, existe o mês, né, mundial de conscientização da rosácea, que é o mês de abril, né? Então, é um mês importante para a gente, é um mês que eu tento fazer o máximo de ação para poder conscientizar a pessoas que têm e que não têm, porque as que têm vivem aquilo. Agora, a gente precisa alcançar as pessoas que também não têm, porque precisa saber, porque quanto mais pessoas souberem o que é a rosácea, menos constrangimentos e preconceitos a gente passa. Você acredita que eu tenho relatos de rosadinhos que foram mandados embora de emprego por conta da rosácea? Não entendi o porquê, mas você pode falar? Será que a pessoa... Porque a maioria era recepcionista, precisava da aparência, apresentação, tinha que apresentar projetos e tudo mais. E aí, por estar em crise severa, não era apresentável. Então, mandavam embora. Poxa, que chato isso, né? Vários rosadinhos não vão a entrevistas de emprego por vergonha. Então, quanto mais informações a gente tiver sobre rosácea, para a gente é melhor. Poxa, então, assim, esse é o tipo de situação que ninguém quer passar, né? Você já precisa de emprego, você fica mais nervosa, né? As pessoas ficam mais nervosas, ansiosas quando vão passar por um teste, né? Porque você tem que falar, você precisa ser simpático, você tem pouco tempo para mostrar sobre você, né? E eu, como especialista em carreira, né? Como mentora de carreira, recebo muita gente falando sobre isso, e ainda a pessoa, quando consegue o emprego, está lá feliz por um outro motivo, né, que é um fator externo e alheio à vontade da pessoa, ela acaba perdendo emprego. Então, a gente precisa não só conscientizar as pessoas que passam por isso, como as pessoas que estão por trás aí dos recursos humanos das empresas, que eles levem essa informação para dentro da empresa, porque não é contagiosa, né, você abraçar, beijar ou trabalhar perto de alguém que tem rosácea não pega de jeito nenhum. Mas a gente precisa ter o mínimo de solidariedade possível, porque além de saber que dói, além de saber que incomoda, ainda perder o emprego é uma situação que só piora o que a pessoa já tem, né? E é isso que a gente luta, é o nosso foco, é informação. A gente precisa passar informações sobre essa condição de pele. É muito maior do que você tá com o rostinho vermelhinho. É muito maior que isso. Então, por isso, assim, o ano inteiro eu falo sobre, mas abril é um mês que eu tenho mais ações, né? Eu faço mais coisas, eu pego apoios de mais médicos, eu pego apoio de marcas. Graças a Deus eu tenho algumas marcas que me apoiam. Então, a gente faz várias coisas. Agora a gente fez com a Fisiogel uma masterclass, reunimos vários influencers, porque aí é uma divulgação orgânica da informação de doença, né? Então, a gente tenta fazer o máximo possível com que essa doença seja falada, né, nesse mês de abril. Mas a gente fala o ano inteiro, é importante falar o ano inteiro. E, assim, uma da maior vitória para mim é que desde que eu montei o Rosácea Grupo e até hoje, a gente já conseguiu muita coisa. A gente conseguiu muita coisa, muita gente falando, vários médicos nos próprios Instagrams falando sobre a doença, alguns famosos falarem também, né? Eles falam pouco, mas falam. Então, assim, a gente está conseguindo alcançar um nível, né, maior do que quando eu montei. Então, isso, para mim, é uma vitória. Até porque tudo que a gente começa precisa de um tempo ainda, né, de fermentação, né, para depois começar a crescer, né, e o que você está trazendo é exatamente isso, né, informação sobre o tratamento, o diagnóstico, sobre os cremes, né, o site achei fantástico, parabéns pelo site. Aliás, falando no site, qual é o endereço do site que as pessoas se encontram?
www.rosaceagrupo.com.br. Gente, vão lá, que tem muitas informações. Quem está nos ouvindo que não tem rosácea, vão lá, porque é importante vocês saberem sobre essa condição de pele, porque a gente precisa espalhar essa informação e a empatia de vocês com a gente ajuda demais. Então, a gente vai ter muitas novidades lá. Inclusive, agora a gente vai sair com o guia do inverno, vai ajudar as pessoas que têm rosácea a passar o inverno, né, de uma maneira leve, tranquila. Então, a gente também tem os guias dos rosadinhos lá. Temos entrevistas com médicos. É tanta coisa que a gente tem lá que eu acho que vale a pena muito vocês irem. Quem tem e quem não tem rosácea. Que legal, Vanessa. Isso é extremamente importante de você passar assim. E eu vejo que como mulher, como profissional, como ativista da causa, é extremamente importante você falar sobre isso. Então, eu queria que você deixasse um conselho aqui para as pessoas, porque nós já estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Está muito gostoso, né? Muito bom, mas a gente está caminhando para o final da entrevista. Então, eu queria saber que conselho que você dá para as mulheres que sofrem com rosácea, que sentem que a autoestima está sendo afetada pelo ambiente de trabalho, ou até no empreendedorismo, para poder ajudar essas pessoas que passam por isso mesmo. Então, fala para a gente. Primeiro, toda crise passa. Gente, toda crise passa. Por mais que a gente ache que a gente não vai conseguir controlar, a gente controla, tá? E a rosácea, ela não define quem você é. Você é muito mais que essa condição de pele. A rosácea, ela só dá na pele. Você é além disso. Então, não permita que a rosácea te controle. É você que controla a rosácea. É você que determina ela. Ela não pode te controlar, porque toda vez que ela te controla, ela nunca vai sair, você não vai controlar mesmo. Então, assim, calma, respira, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Com paciência, evitem o espelho. É importante evitar o espelho. E quando for ao espelho, eu vou explicar o porquê é importante evitar o espelho. Mas quando você for, independente do momento que você for, você olhe para o espelho e fale: eu controlo a rosácea. Não é a rosácea que me controla. E diga para você que você é bonita. E que você vai controlar e toda a crise vai passar. O porquê evitar o espelho? O evitar o espelho, por conta da rosácea, vai te trazer mais... evitando, vai te deixar mais tranquila. Você indo toda hora ao espelho, vai trazer aquela angústia, aquela tristeza. Porque a gente tem uma condição de pele que a gente não consegue resultados rápidos. Tem que ter aquela paciência mesmo, sabe? Então, se você for no espelho de manhã, vai ver que não melhorou, daqui a pouco, daqui a 2 segundos, você vai de novo, vai ver que não melhorou, e de tarde você vai também, de noite você vai ver que não vai melhorar, aquilo ali vai te trazendo uma angústia, uma frustração, uma tristeza, e aí, esses sentimentos, eles vão piorar a rosácea. Então, evita. Faz o que tem para fazer e segue a vida, viva, porque quanto mais momentos felizes vocês passarem com pessoas que você ama e ama você, nossa, mais rápido você vai sair da crise. Então, e se eu puder complementar aqui o que você falou, né, como especialista em desenvolvimento humano, o que eu vejo, o que ajuda muitas pessoas é o autoconhecimento, porque a partir do momento que você se apropria de quem você é, onde você está, você identifica quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, você só une as suas competências e habilidades para aumentar o seu potencial e o seu talento. Então, se acolher no espelho neste momento, olha, eu estou nesta condição, mas eu quero melhorar e eu vou fazer de tudo para melhorar, isso é extremamente importante, né? Porque é o que você falou, além de evitar a angústia, você ainda se acolhe, e a partir do momento que você se acolhe, você se abraça, né? Você sente quem você realmente é, tá tudo bem, vai e passar. Aí você aceita, você aceita. A partir do momento que você aceita que tem essa condição de pele, tudo muda.
Porque você vai saber lidar melhor com isso. Porque é muito difícil você aceitar. E eu quero dizer uma coisa que muita gente já fala assim, por que você fala isso? O dizer que a rosácea, a gente só tem rosácea, eu falo sempre lá no Instagram, gente, lembre-se, a gente só tem rosácea. Porque existem doenças piores, Cláudia. Existem doenças que você não levanta da cama. Existem doenças que você não fala. Né? Nós temos aí algumas doenças. Existem doenças que são muito piores. Né? Então, assim, bora levantar a cabeça, gente. Bora levantar a cabeça. Vamos dar a volta por cima. Vai passar essa crise. Vamos viver. E é isso. Exatamente. Nós só temos rosácea. É isso mesmo. E quando você entende que a rosácea, ela está ali, mas que você vai acolhê-la e que você pode mudar tudo isso, fica muito mais fácil de passar pela situação, né? Não só com você, mas como com os outros também, porque não importa o que o outro pensa, né? Você vai ter segurança. Exatamente. Isso é muito bom, né? Eu posso contar um caso meu, muito rápido, que eu sei que está no final? Eu fui numa festa de uma amiga minha. Eu estava em crise. E assim, eu não queria ir. Eu não queria ir porque eu estava com vergonha. Mas é minha melhor amiga de infância. Entendeu? Se eu não fosse, acabou, né? Acabou. Ah, com certeza. Nossa, e não adiantava passar maquiagem, porque a maquiagem tudo estava me incomodando na época. Eu ainda estava naquela fase do aceitado, não aceitado, revoltada, do não revoltada, ainda não tinha montado o Rosácea Grupo. Então, quando eu cheguei, eu parei a festa. Nossa, eu parei a festa, sem exagero. O pessoal tudo me olhando. E aquilo ali foi me dando uma agonia que eu virei e falei assim, cara, eu vou embora. Aí eu parei para pensar, lembrei do meu pai. Você tem 2 caminhos na sua vida, o de subir e o de descer. Você escolhe. E eu falei assim, pô, se eu for embora, eu vou estar descendo. Se eu escolher o de subir, eu posso ter a oportunidade de saber lidar com isso. Então, gente, por Deus, eu fiz isso. Depois, até hoje, o pessoal no grupinho de amigas falado, a minha cara de pau. Eu parei todo mundo da festa, para a festa. Peguei e falei, gente, o que eu tenho é rosácea. Eu tenho rosácea, expliquei o que era rosácea, que não pegava, entendeu? Então, assim, eu sabia que muita gente ali não conhecia o que era, mas agora sabe o que é e é normal, ó. Pode tocar, não pega, enfim. Eu saí dali com uma alma muito lavada. As pessoas, de repente, pensaram qualquer coisa, que se dane também o que pensaram, o que eu não queria mais que ninguém ficasse me olhando. Entendeu? E aí eu peguei e saí dali com uma alma, assim, renovada. Falei, dana-se, sabe? Então, assim, às vezes a gente falar, botar pra fora, primeiro, a gente vai estar se sentindo bem. Segundo, a gente vai estar espalhando o que é. Porque ninguém ali conhecia, tá? Ninguém, só as minhas amigas. Mas o restante, os convidados dela, ninguém sabia que era rosácea e passaram a saber. Então, assim, ó, espalhei a informação. Nunca mais eles vão chegar e não vão poder dizer, não sei o que é rosácea. Nunca mais vão falar. Então, assim, existem oportunidades que a gente pode fazer, daquele momento que a gente está com angústia, a gente fazer daquilo uma limonada, né? Um limão de uma limonada. Não tem um ditado assim. Então, assim, a gente pode melhorar isso pra gente e para as pessoas que não sabem o que é. Enfrentar de frente a situação é sempre melhor do que sair de lá. Imagina como você ia se sentir mal por ter saído de lá sem enfrentar de frente, né? Cara a cara com as pessoas, né? Isso é extremamente importante. Além de mexer com o meu emocional, com muita certeza minha crise ia piorar. Ah, com certeza. Eu quero que você deixe, antes da gente encerrar aqui, o seu Instagram de novo para as pessoas que ainda não sabem qual é. Gente, a gente está no Instagram, no TikTok, no YouTube, tá? Como @rosáceagrupo, tá? Estamos no site www.rosaceagrupo.com.br e, Cláudia, nós temos uma novidade. Qual é? A gente está com os Vozes da Pele. São mensagens diárias no Spotify e nas principais plataformas de áudio. Ali, todo dia, a partir de 5 horas da manhã, tem uma mensagem motivacional, né? Com fé, né? Porque eu falo de Deus, para levantar e começar o seu dia super bem,
E essas mensagens, elas são de autoestima, são de beleza. Então, assim, quem tem rosácea, quem não tem rosácea, gente, escutem, porque é mensagens que eu tenho certeza que vai dar um gás no seu dia. Que delícia isso, né? Porque você está ampliando as ações de apoio, né? Levando novas iniciativas, né, para esses públicos e para as regiões do Brasil, né? Então, para encerrar, quais são os próximos passos do Rosácea Grupo? Então, gente, a minha cabeça ela gira, né? Então, assim, hoje os projetos nossos, né, a gente ter mais apoios de marcas. Eu estou indo atrás de mais apoios de marcas, de pessoas, né, que possam vir com a gente para poder tentarmos criar projetos maiores, né, que eu sozinha não consigo alcançar. Mas hoje a gente está com esses que eu falei com você, né, que é o Vozes da Pele, o Instagram. A gente está muito focado no site para colocar várias coisas ali para que as pessoas tenham o site como referência. Então, na questão mesmo, o nosso projeto hoje mais são esses, tá? Mas a gente está pensando em outros, além de internet, além de site, de internet em geral. A gente está com pensamentos mais além, mas que ainda não posso contar porque a gente ainda está criando, né? A gente está caminhando e não é fácil. Então, vamos já acompanhar o Rosácea Grupo nas redes sociais, no site, né, lá no Spotify, nas outras plataformas de áudio também, que tem muita coisa lá. Sempre indicando, né, para alguém que possa ter aí algum... Sempre indicando para alguém que possa ter uma desconfiança de que ela também possa ter isso, ou que não sabe o que é rosácea, né? Isso é extremamente importante. Lembrando que sempre é importante o acompanhamento de um médico, gente, tanto o dermato quanto o oftalmo. Porque quem tem rosácea na pele também pode ter nos olhos. Então, é sempre importante a gente ter um acompanhamento médico. Isso é muito importante. É 50% do caminho. Que linda, olha, parabéns pela sua missão de vida, pelo seu propósito, né? Às vezes o que é um desafio para a gente, né, passa a ser uma superação muito forte, porque você compartilha isso com todo mundo, né? E além de compartilhar, você passa a ser referência, porque você traz essas informações como uma luz no final do túnel. Então, que você continue assim, com essa sua espontaneidade, do jeito que você é, né, doce, carinhosa com as pessoas, e conte comigo para o que você precisar, né, para que a gente possa compartilhar juntas, eu com a minha experiência em desenvolvimento humano, você com a sua experiência em superação que você traz da própria rosácea, né, sua vivência com a rosácea, e aí juntas nós podemos compartilhar com muito mais pessoas, ok? Cláudia, eu que agradeço esse convite, para a gente é muito importante, porque é uma oportunidade da gente espalhar mais informações. Agradecer o seu carinho, eu quero que você saiba que você pode contar comigo também, sempre. Eu estarei em São Paulo em breve, eu acho que a gente poderia se conhecer pessoalmente. Com certeza. E eu estou aqui para o que você precisar. Tá bom? Ai, que delícia. Muito obrigada. Como eu falei, eu estou até um pouco emocionada, porque é meu primeiro podcast. Isso, e o primeiro a gente nunca esquece, né, Vanessa? O primeiro é muito importante. E é engraçado, porque se a gente não falou disso, eu também tenho um podcast, né? Então, o Rosadiza, etc. e tal, que tá no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Mas, assim, quando você é convidada, é diferente. Eu fiquei muito nervosa. Eu falei, principalmente, cara, vai dar tudo certo. Deu tudo certo, mas principalmente porque você está acostumada a comandar, né, o seu talk show, né? E aí você vai falando com as pessoas, você tem o seu tempo de exposição, né? Vai criando essas perguntas, vai respondendo, mas quando você passa para o outro lado, as coisas mudam, né? Mudam. E eu acredito que a partir do momento em que você abre espaço para você falar, mais gente te chama também para que você possa elucidar, né? Com toda essa transparência que você falou,
poder abrir o caminho para que as pessoas possam compreender melhor, né? Verdade, e é o foco, né? É para que as pessoas saibam o que é, e quem tiver, vem para o Rosácea Grupo, porque tem apoio. Não, olha, gente, quem tem Rosácea, vocês não estão sozinhos. Não estão. É só seguir o Rosácea Grupo para poder começar a entender melhor o que é, né? Então, Vanessa, agradeço muito pela tua participação. Conte comigo, a gente vai se falar em breve, sim. Vamos! E para quem está nos assistindo, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Espero que esse episódio tenha trazido bastante informação. Nos vemos em breve e nos siga no @Cláudia Cardillo Oficial e Rosácea Grupo. Até o próximo episódio. Carreira e suas vozes. Sua jornada começa aqui.